E o tema de hoje que vamos abordar, o poder da palavra de Deus dentro do casamento. Olha para você ver, gente. Hoje é um tema maravilhoso, um tema que vai falar o seu coração. Olha para você ver como que o casamento é uma união criada por Deus. Mas ao longo da caminhada surgem lutas, dificuldades e momentos que tentam enfraquecer a família. Muitas vezes as palavras duras, a falta de diálogo e as feridas emocionais afastam os corações. Porém, existe algo capaz de restaurar aquilo que parecia perdido. A palavra de Deus. A palavra de Deus, ela pode restaurar famílias e casamentos. Mas para isso precisamos se colocar em posição. Precisamos buscar, clamar a Deus, o único que pode mudar. Quando a presença do Senhor entra dentro de um lar, tudo começa a mudar. A Bíblia traz direção, cura, sabedoria e transforma o coração das pessoas. Onde existe tristeza, Deus coloca esperança. Onde existe mágoa, Ele planta perdão. Onde existe divisão, Ele derrama o seu amor. É assim que Deus faz. Deus, ele vem para derramar o amor em nossos corações, para nos ensinar a perdoar. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Muitas das vezes queremos edificar a nossa casa com a nossa própria mão. Com a nossa própria mão não vai ir para frente. Precisamos colocar Deus na direção de todas as coisas. Colocar Deus para edificar os nossos lares. A palavra de Deus ensina o casal a viver em amor, respeito e união. Ele fortalece o marido para amar a sua esposa. Com cuidado, fidelidade, fortalece a esposa para caminhar ao lado do marido com sabedoria, fé e fortalecer os filhos a crescerem em ambiente de proteção e de paz. Olha para você ver o que fala lá no livro de Coríntios, capítulo 1, Coríntios, né? 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4 ao 8. O amor é paciente, é bondoso, tudo sofre, tudo espera, tudo crê, tudo suporta. O amor nunca perece. Deus transforma famílias quando existe oração, entrega, confiança. Mesmo quando tudo parecia impossível, o Senhor continua trabalhando em silêncio, restaurando os corações e reconstruindo aquilo que estava quebrado. Muitos casamentos que estavam destruídos se tornam testemunhas vivas do poder de Deus. Famílias que antes viviam em dor agora vivem em paz, porque decidiram colocar Deus no centro do lar. Lá em Josué, capítulo 24, versículo 15, fala: eu e minha casa serviremos ao Senhor. O poder da palavra de Deus não apenas restaura casamentos, mas transforma vidas inteiras. Porque quando Deus entra em uma família, Ele muda histórias, cura feridas e faz nascer um novo coração. A Bíblia nos relata, lá no livro de Ageu, capítulo 2, versículo 9, que a glória da segunda casa ela é maior do que a glória da primeira. A Bíblia vem nos ensinar: suporte-se uns aos outros e perdoe as queixas. Colossenses 3,13. Guardar mágoa destrói relacionamento. Perdoar é permitir que Deus cure o coração. A fidelidade protege a aliança do casamento. Digno de honra entre todos seja o matrimônio. Hebreus 13,4 vem nos relatar: muitas famílias sofrem pela falta de diálogo. A palavra ensina: seja prontos a ouvir, tardio para falar e tardios para irar. Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 19, o verdadeiro amor. Vamos voltar lá em Coríntios novamente. O amor bíblico não desiste facilmente, não busca apenas seus interesses, aprende a perdoar, suporta as dificuldades e permanece firme. Olha para você ver, né? O que a palavra nos ensina aqui lá em Coríntios.
que o amor verdadeiro, ele suporta com paciência, ele sabe esperar. É assim que devemos nos comportar, assim como Cristo. Assim como Cristo fez, gente, a gente também precisamos. Muitos casamentos, muitos relacionamentos estão sendo destruídos pelo inimigo por causa de brechas pequenas. E chegou a hora de levantarmos o muro novamente, assim como a restauração dos muros de Jerusalém. Quando Deus levantou Neemias, os muros se encontravam destruídos. E Deus hoje ele fala para conosco, para que nós venhamos a fechar as brechas, para que você e eu venha ter uma família reestruturada e transformada pelo poder da palavra do Senhor. Olha para você ver, proteger sua família. O homem deve proteger emocionalmente, espiritualmente e fisicamente para a sua casa. Seja forte e corajoso. Muitas famílias são destruídas porque faltou cobertura espiritual dentro do lar. Olha que precisamos, muitos lares estão sendo destruídos porque falta cobertura, falta oração, falta jejum, falta busca, falta entrega. O homem deve vigiar as amizades da família, as influências espirituais, o ambiente da casa, as palavras liberadas dentro do lar. Honrar sua esposa. A mulher nunca deve ser humilhada ou desprezada. Ela precisa ser valorizada, respeitada e amada. Cada um de vocês também ame sua mulher como si mesmo. Efésios capítulo 5, versículo 33. Maridos, vivei com elas com entendimento, dando honra à mulher, porque é o vaso mais fraco. Lá em 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. O papel da mulher no casamento. A mulher foi criada por Deus como auxiliadora idônea. Isso não diminui o seu valor. Por ela ser auxiliadora, isso não diminui o valor dela diante da gente, muito menos diante de Deus. Pelo contrário, mostra sua importância dentro da família. A mulher possui um papel poderoso na construção emocional do lar. Olha para você ver que tremendo, né? O papel da mulher é tremendo. A mulher ela é graciada demais por Deus. Glória a Deus, né? Por isso, né, gente? O inimigo da família, o inimigo trabalha para destruir. Destruir casamentos, comunicação. Hoje o inimigo ele tem feito isso. Como destruir a comunicação? Muitas das vezes um está de um lado, o outro está do outro. E telefone o tempo todo. Destruir a confiança, destruir a união. Por isso, o casal precisa vigiar espiritualmente. Sede sombrio e vigilantes. 1 Pedro 5,8. A batalha de muitas famílias não é apenas emocional, mas espiritual, porque nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Lá em Efésios capítulo 6, versículo 12 fala que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra o principado, potestade. Não é verdade? Então temos que ser vigilantes, precisamos de revestir com as armaduras para que podemos suportar os dias difíceis, porque haverá dias difíceis. Dentro de uma casa, dentro de um relacionamento vai ter dias difíceis, mas temos que aprender a lidar com os dias difíceis e sair dos dias difíceis vitorioso, né? Como fortalecer o casamento? Práticas importantes. Ore junto todos os dias. Leia a Bíblia em família. Nunca durmam brigado. O mal de hoje, gente, é dormir brigado, um virado com a cara para o outro. Não faça isso. Isso destrói o lar. Porque é aonde damos brecha para o inimigo deitar o nosso meio no nosso leito. Demonstre carinho diariamente, proteja o casamento de influências ruins, proteger o casamento de influências ruins de pessoas de fora. As pessoas, influências de pessoas de fora, as pessoas muitas das vezes, elas influenciam. As pessoas veem você vivendo uma vida plena com Deus, com um casamento abençoado, e as pessoas elas entram tentando destruir aquilo que Deus consagrou para ser bom, para ser maravilhoso. Olha para você ver. Aprenda a ouvir.
um ao outro, aprender a ouvir. Quando um está falando, o outro tem que ficar em silêncio e esperar a sua hora de falar. Nunca coloque outras pessoas acima da família. Jamais, gente, podemos colocar outras pessoas acima da nossa família. A única pessoa que deveríamos colocar acima de todas as coisas é o nosso Deus. Deus acima de todas as coisas, segundo o casamento, em terceiro, os filhos. Essa é a ordem natural que Deus deixou para nós. Permaneçam unidos diante da dificuldade. É a hora que a dificuldade se levanta, uma doença, uma enfermidade, financeiramente a família não está bem, é a hora que temos que estar um ao lado do outro. É a hora que precisamos de apoiar um ao outro e dizermos que essa luta vai passar, essa dificuldade vai passar e vamos sair mais fortes e mais vitoriosos pela palavra e pelo nome do Senhor Jesus. Esta, gente, é a mensagem de hoje. É uma mensagem que vem a edificar, transformar e restaurar famílias e corações. Hoje, para a honra e a glória do Senhor Jesus, Jesus deixou essa mensagem maravilhosa para a edificação de vossas vidas, de minha vida principalmente. Você que se encontra aí do outro lado da tela, passando por um momento difícil dentro do seu lar, entendeu? A Bíblia fala, aquele que não cuidar dos seus, principalmente dos da sua casa, negou a fé e é pior do que os incrédulos. E hoje, gente, o mundo diz, não deu certo, troca. Mas Deus diz para nós, não deu certo, restaura. Não deu certo, reconcilie, mas não busque lá fora aquilo que você já tem dentro da sua casa. Muitas das vezes a gente olhamos para a grama do vizinho e achamos que a grama do vizinho ela é verdinha. E na verdade você tem tudo do bom e do melhor dentro da sua casa. Você tem um marido bom, você tem uma esposa bom. Muitas das vezes a gente paramos de fazer as coisas dar certo. Aquilo que fizemos lá no começo, volte a fazer e você verá como Deus ele vai fazer, como Deus ele vai transformar a sua casa, a sua família. Precisamos de ser espelhos para uma geração que está vindo. Precisamos de ser espelho para os nossos filhos, para que nossos filhos eles venham crescer, sabe, com uma referência de pais que lutaram junto, permaneceram junto, para que lá na frente eles possam passar isso dentro da casa deles, para a família deles, no nome do Senhor Jesus. Vou deixar essa mensagem até aqui o Espírito Santo permitiu falar. A vontade é de continuar falando mais, porque esse é um tema maravilhoso, um tema que eu sempre agradei, né? E Deus é fiel. Assim como naquele dia, o primeiro milagre de Jesus foi naquela festa de casamento. Ali faltou o vinho. O vinho representa a alegria. Se está faltando vinho aí dentro da sua casa hoje, Jesus chega com um novo vinho. Glória a Deus, Ele está chegando aí dentro da sua casa com renovo, com transformação, com restauração, com mudança de pensamento. Vamos ter a mente de Cristo, não a mente do mundo. Esse mundo já é do maligno. Tantas coisas difíceis. E Deus, gente, Deus, Ele quer transformar as nossas vidas. Deixa Deus transformar, deixa Deus mudar os nossos corações e mudar a nossa família no nome de Jesus.